Lar do Barão de Nova Friburgo, uma construção de meados do século XIX pertencente à família Clemente Pinto. O conde e o segundo barão de Nova Friburgo solicitam a pintura dos salões principais do solar ao artista Elviro Ernesto Martignoni. Imigrante italiano, Martignoni chega a Nova Friburgo no final do século XIX, tendo sido contratado para fazer vários trabalhos artísticos em imóveis em Nova Friburgo. Mas quem vai nos contar sobre a sua vida e obra é o professor João Ângelo, bisneto de Elviro Martignoni. Eu primeiro agradecer, a oportunidade de estar no seu programa, Janaína, e te dar os parabéns por todo o trabalho que você vem fazendo esses anos todos em relação à memória de Nova Friburgo, que eu acho importantíssimo, não só daqui, da região também. E lhe agradecer e deixar um abraço também a todos os assinantes da LUOL, da LUOL TV. Há uma contribuição importante do Elviro Ernesto Martignoni, que é meu bisavô. Ele veio para Nova Friburgo, chegou aqui com mais ou menos 19 anos, vindo com o pai e com o tio, direto de Lombardia para cá. Embarcaram em Gênova e chegaram aqui a Friburgo também com os mesmos ideais como os outros povos que migraram da região europeia, tanto os suíços anteriormente, quanto ele logo em seguida, vamos colocar assim. Você sabe dizer assim, em que ano ele veio para o Brasil? Ele chegou aqui em 1870. Eu tenho a data, me parece que dia 6 de maio de 1870, um período de maio de 1870. Ele veio na segunda leva, porque seria a do navio Sofia. Já havia, os suíços já tinham vindo anteriormente, um grupo, mas havia ainda aquele sistema de loteamento na cidade, em que as pessoas que vinham com algum tipo de contribuição agrícola ou alguma coisa que fosse feita para dinamizar a vila, na época Vila de São João, teriam uma certa prioridade. E eles conseguiram, com o trabalho deles, evidentemente, eles tinham posse, eles vieram de Lombardia, eles tinham um nível um pouco mais elevado, mas também fugindo da situação de fome, de miséria, aquela situação toda europeia, tentaram vir para cá e trazer alguma coisa nesse sentido de contribuição também, e a vida deles, evidentemente. Aí sim eles conseguiram um lote até grande, aonde seria hoje a Rua Padre Roberto Saboia. O lote a rua se chamava 8 de Janeiro, alguns anos atrás, e ali ele comprou o lote, ele, o pai, o irmão, o tio, E esse terreno ia dali, da Padre Roberto Saboia, até o outro lado do rio, frontal à prefeitura. O loteamento era direto ali. Ali também já existia a família Lobianco, na esquina, e posteriormente a escola italiana, onde mais tarde meu pai estudou ali também. Veio ele com o pai, o tio, a família toda, Não, inicialmente veio o pai, o Alberto, e veio o Giovanni Martignoni também, tio dele, e ele com 19 anos. O pai tinha
Não se sabe ao certo se tinha a formação, porque não existiam faculdades nessa época, mas ele tinha uma formação voltada para engenharia, o Alberto. Além de pintura, etc., o Alberto tinha uma característica de engenharia. Tanto é que eles vieram para cá também, e o Giovanni, o tio, foi convocado para fazer Eles estavam ainda fazendo o sistema de ferrovia naquele período, nessa faixa ligando Cachoeira de Macacu, a pedido do barão, para que fizesse essa ligação para o interior do estado. Ele foi convocado e ele ajudou a fazer o Giovanni, um túnel na serra, né, de Friburgo, onde passaria futuramente o trem, né? Inclusive uma parte da estrada, onde tinha aquela cremaleira, né, que fazia subida, eles ajudaram também nessa parte. Então, quer dizer, ele ficou aqui, foi 2 ou 3 vezes depois para a Itália novamente, aí sim depois veio trazendo outros parentes, né? Tem um primo dele que entrou também, eu tenho um registro, chama-se Giuseppe Martinoni. Ele veio 4 anos depois, 1874. Esse veio para o Porto de Vitória, no Espírito Santo, onde hoje a comunidade italiana é bem mais organizada e maior do que a nossa aqui na nossa região. Agora, João, uma particularidade, porque geralmente quando os italianos chegam, eles não vêm para Friburgo, não. Ou eles vão para o Rio de Janeiro, ou vão para o interior, para o centro-norte fluminense, trabalhar como colonos nas fazendas. No caso, o Elviro, quando ele veio para o Brasil, ele já veio para Friburgo? Sim, ele veio direto para Friburgo. Não se sabe assim ao certo por que o direcionamento daqui, mas foram várias migrações, conforme eu havia dito antes, né? O Giuseppe Martinoni foi 4 anos à frente, em 1874, para Vitória, e lá eles desenvolveram várias coisas relacionadas à família, lá também. O Elvírio veio para cá, aqui ele acabou se casando, mais tarde aqui, com uma portuguesa, descendente de portugueses, a Balbina, e aqui eles tiveram os filhos aqui, e foram vários anos. Ele veio com 19 anos e morreu com 75 anos, quer dizer, ele passou a vida dele praticamente toda aqui, né? Ele tinha uma cultura assim, mais ou menos até elevada para o nível da época, falava 4 idiomas correntemente, fluentemente, sem sotaque, falava francês correntemente, latim correntemente, o próprio português ele falava com muita facilidade, entendia um pouquinho de inglês e alemão, talvez pela fronteira, né? Norte da Itália ali com França, a própria Suíça mesmo, com os idiomas, né? Então ele tinha essa facilidade. Você falou da Rua Padre Saboia. Qual seria o imóvel propriamente dito que corresponderia ao do pai dele? O imóvel ainda existe de uns 50 anos para cá, porque passou para os meus pais, o Valdemar, né, que acabou herdando também essa parte, juntamente com os outros irmãos, o Uber, a Siloé, a Emília, já todos falecidos, inclusive meu pai. Meu pai que organizou essa divisão do terreno para eles ali na época. Fica hoje na Padre Roberto Saboia, número 24, onde seria hoje aquela loja de bateria Lorena, naquele corredor, aquela parte atravessa ali de fora a fora. Tinha uma parte lateral, que depois morou também a família Moraes, ali na lateral. Tinha uma parte ali do terreno que meu avô acabou cedendo para o vizinho também. Aquelas coisas antigas de ceder, etc. E o terreno ia até o outro lado, né, que não existia aquela rua de trás, a não deixara não existia. Depois, mais tarde, onde era a escola italiana, que depois passou a ser presídio, depois virou o edifício Itália atual, né? Aquela área toda ali. Ali tinham 3 ou 4 italianos ali com ele, a família Lobianco e Martinoni. Ainda existem Martinones ainda morando naquela rua.
Agora, qual foi a atividade dele aqui em Nova Friburgo, assim que ele chega? Qual a atividade econômica dele? Foram várias. Inicialmente, pelo tio dele, o Giovanni, ter descido, eles começaram a trabalhar na Ferrovia Railway, né? Que era a companhia que desenvolvia a parte de trilhos, etc., aqui em Friburgo, em Cachoeira de Macacu. Ele começou já fazendo trabalhos, provavelmente vindos já com algum grau de instrução de sentido, seria a parte inicial de pintura. E ele já tocava alguns instrumentos também. Então ele teve um dinamismo, porque 19 anos naquela época, o nível de maturidade era bem mais elevado do que hoje um adolescente de 18, 19 anos, né? O grau de maturidade. E o nível cultural que ele tinha. Então eles compraram, fizeram a casa, desenvolveram as coisas ali e ele começou a trabalhar com pinturas, né? Ele recebeu 4 anos depois, também em 1874, quando chega o Monsenhor José Miranda, também para Friburgo, era muito amigo deles, fizeram amizade, tinha um relacionamento bom, provavelmente deve ter aberto uma expansão no sentido de ajuda em pinturas que ele começou a desenvolver na região. A própria casa aqui do Barão, né, que ele também... Então o ganho inicial dele realmente, praticamente, foi inicialmente as pinturas. Na própria casa, na Padre Roberto Saboia, ele tinha um quarto, em que ele preparava as tintas, trazia as tintas, tinha uns pincéis, cavaletes, coisas que ele trouxe da Itália. Não havia facilidade de tintas, em Friburgo não existia tinta. Então as tintas vinham de fora, provavelmente algumas ele teria conseguido no Rio, importadas talvez. Muitas dessas pinturas aqui de Friburgo talvez tenham passado por esse sistema, acredito eu. Vinha até registrado no passaporte dele como artista. Só que o artista abre um leque, né? Que era o registro que se fazia na entrada dos imigrantes aqui, né? Vários, né? Os italianos, suíços, eles colocavam de maneira superficial. Colocavam a religião, no caso dele católico, função artista, origem tal, pai e mãe só, e parava por aí.